A evolução da concentração de células bacterianas ao longo do tempo, em meio de crescimento líquido, permite obter experimentalmente a curva de crescimento de uma população microbiana. Quando você constrói uma curva de crescimento populacional, se você coloca aqui o número de indivíduos nessa população em função do tempo, se não houvesse nenhuma resistência do ambiente ao crescimento bacteriano, esse crescimento seria exponencial. Ou seja, aqui a gente tem o potencial biótico dessa espécie. Mas isso não acontece. O ambiente sempre vai frear o crescimento bacteriano. Então a curva real seria essa. Essa é a curva real de crescimento, até o momento em que a resistência do meio se iguala ao potencial biótico da espécie. Então o número de indivíduos na população fica constante. Observe a questão. Para acompanhar e traçar essa curva de crescimento, é necessário fazer a quantificação das células bacterianas presentes no meio de cultura em períodos regulares. Esse meio contém os nutrientes e condições ambientais necessários para a reprodução das bactérias inoculadas e, observe, não é renovado ao longo das medições, ou seja, a quantidade de nutriente, à medida que as bactérias proliferam, continua exatamente o mesmo. Os dados colhidos podem ser representados graficamente. Observe então que essa curva que aparece é a mesma curva do crescimento real, aonde no ponto onde o número de bactérias não aumenta, a resistência ambiental do meio se igualou ao potencial biótico da espécie. A pergunta é, em qual fase representada no gráfico a resistência do ambiente do meio é máxima? Então, observe, nessa fase número 1, nessa fase número 2 e nessa fase número 3, o crescimento acontece. Observe que aqui a população ainda é pequena, talvez por um momento de adaptação, mas ainda existe nutrientes, então não existe competição. Logo, a população começa a crescer e à medida que ela vai desenvolvendo e a competição pelo recurso que vai ficando escasso, já que não é renovado, começa então a aumentar, de repente o crescimento bacteriano começa a diminuir, até que o potencial biótico da espécie se equipara com a resistência do meio e o número bacteriano fica constante. Porém, na fase número 5, a população começa a declinar. A disputa pelo alimento é muito grande, o alimento não é renovado, as bactérias começam a morrer. Então a resistência ambiental máxima se dá neste momento. Resposta letra E.